aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui em mais um episódio do nosso podcast Conexão Anestesia. E hoje a gente tem aqui a honra de receber dois profissionais extremamente conhecidos aí no mercado e já com uma vasta estrada. Nós estamos aqui recebendo hoje aqui para discutir um pouquinho sobre inovação conosco o Daniel Moreira, que é gestor de inovação do Hospital São Lucas. Bem-vindo, Daniel, aqui ao nosso Conexão Anestesia. Obrigado. E Francisco, agora talvez eu apanhe aqui, né? Porque vamos ver se eu acerto o nome. Lemerhit, tá certo? Pronunciei certo, doutor? Pronunciou certo e com isso eu agradeço também, não só ter pronunciado certo, mas também o convite. Ótimo, então, bem-vindo, doutor. Doutor Lemerhit é diretor técnico do Hospital Santa Luzia de Capão da Canoa. E estão aqui, ambos aqui conosco hoje, nos abrilhantando aqui com a participação, para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios de inovação, né, dentro dos hospitais, né? Então, um desafio aí é bem importante considerar, e considerando toda essa onda tecnológica, né, que a gente vem tendo aí nos últimos anos. Então, vou abrir perguntando direto para vocês, para ambos, né? Fiquem à vontade quem gostaria de responder primeiro. Quais os desafios de inovação que vocês veem assim, dentro dos hospitais hoje? Quem gostaria de... Quer começar, doutor? Não, Daniel. Pode soltar. Fica à vontade. Bom, desafios de inovação são enormes, né? Eu diria que é uma hemorragia. Porque a inovação em saúde, em hospital especificamente, é um tema relativamente novo, né? Então, se a gente for parar para pensar áreas de inovação dentro de hospitais no Brasil, não são todos os hospitais que tem, muito longe disso. Se a gente está falando de um universo de 6 mil e poucos hospitais, eu diria que se a gente chutar aí, eu vou chutar, tá, um número. Chutar um número em 200 hospitais, não deve ter áreas de inovação dedicadas, pessoas dedicadas à inovação. Existem pessoas que têm uma segunda atribuição como a inovação, dedicadas como um agente de inovação dentro do hospital, responsável por olhar para tecnologias e processos, né, meios e métodos de inovar dentro, mas eu já diria que principalmente esse é um principal desafio. Conseguir ter áreas dedicadas à inovação dentro de hospital, pessoas dedicadas à inovação dentro de hospital e orçamento para que possa trazer tecnologias e inovação para dentro do hospital. E não é só... com isso também tem toda a temática e metodologia de aplicabilidade, né, de inovação. A gente precisa trazer inovação com um conceito de prototipação, de testagem, provas de conceito. E às vezes o ambiente hospitalar não está acostumado com isso, né? Se não tem gente dedicada com essa mentalidade dentro, tu acaba matando muitas ideias e muitas startups que vêm com a proposta de validar uma hipótese dentro do campo hospitalar. Daniel, deixa eu aproveitar a tua pergunta e já fazer uma pontezinha aqui. Tu falaste assim sobre não ter, às vezes, o agente de inovação em todos. A gente tem uma variabilidade nisso também, dependendo do porte do hospital também, né? Essa presença, né, dessa força, né? Concordas comigo? É isso, é assim mesmo que tu vê? Concordo. Basicamente, eu vejo muito áreas dedicadas de inovação em grandes hospitais, grandes estruturas, né? Ou áreas... ou uma pessoa dedicada, né, que é orçamento dedicado a isso. Exato. E orçamento em hospital a gente sabe que ele é voltado ao paciente, a uma cama, a um aparelho, monitor paramétrico, etc. e tal. Então é difícil tu pegar um orçamento não parte da gestão, CEO, né, e pensar, não, inovação é importante para nós e a gente vai ter uma área dedicada para que a gente consiga rentabilizar tanto o saving quanto o making money, né? Uhum. Então, se tu não tem uma diretoria imbuída, né, e com esse pensamento, acaba-se que não tem investimento nesse sentido. Perfeito. Porque às vezes tudo é muito imediatista, né, Daniel? As pessoas estão preocupadas na conta que vai pagar no final do mês o salário dos funcionários, entendeu? Mas o nosso trabalho, quando a gente procura trazer esse conceito de inovação, é mostrar o quanto a inovação pode ser interessante do ponto de vista econômico. E aí tu toca no ponto mais sensível do corpo humano, Exato. Que é o bolso, né? Então, com isso, mostrando o quanto tu consegue, por exemplo, economizar, simplesmente, não querendo fazer uma coisa muito complexa, mas imagina, e tem alguns hospitais, e hospitais grandes, em que eventualmente eu fui atendido, e que para fazer um exame eu assino 4 folhas de papel, que eu não leio, são termos jurídicos que eu não vou ler. E eu sei que aquele papel eu assinei e aquele papel o que vai? Vai ser escaneado, talvez digitalizado e depois vai ser destruído. Né? E no momento que eu precisar de um prontuário, talvez ele precise reimprimir. Então esse custo, né, de impressão, da aquisição do papel
e da manutenção dele, porque, por exemplo, pega um hospital grande, hoje usam sistemas de armazenamento, né, microfilmagem, isso tem um custo enorme, são caixas e caixas e caixas que têm que ser microfilmadas, né, e tem o custo de hospedagem disso, né, quando a gente tem soluções que podem totalmente eliminar o papel, né, uma dessas propostas que a gente vem trabalhando é exatamente essa. Perfeito. Agora, vender essa ideia, ou vamos lá, todo mundo comprar essa ideia não é uma tarefa fácil, né? Muitas vezes, né? Porque requer, vamos lá, inovação requer um investimento, pesquisa e desenvolvimento, a gente fala, e às vezes é difícil desvincular isso da questão operacional básica. Vocês têm essa mesma visão também? Sim, é difícil trabalhar com o gestor se o gestor não tem essa percepção, né, do quanto isso pode impactar. Eu, por exemplo, estou dando assessoria para um outro hospital, o Hospital de São Francisco de Paula, em que o problema do hospital não é tanto uma economia, o problema é que ele tem um SAMI que ocupa toda uma parte de cima, um sótão, é um hospital antigo, e esse sótão tem infiltração de água, certamente tem vetores, tem ratos e tem uma série de outros problemas que podem acontecer e que ele quer terminar com esse legado, vamos dizer. Então, a nossa proposta nesse hospital é de que a gente faça toda a digitalização dos prontuários antigos, né, desde que esse prontuário também continue acessível, né? Nós temos sempre ter 20 anos de prontuários guardados, então tu imagina, por menor que seja o hospital, é um volume de papel enorme para digitalizar, é um trabalho demorado, né? É um trabalho que muitas vezes tu tem que estar pegando prontuário, tirando grampo e preparando para poder fazer a digitalização. Então não é uma coisa que tu consiga fazer também com muita facilidade, né? Doutor Francisco, deixa eu aproveitar o seu comentário. Muitas vezes a gente faz as coisas eu digo que a gente costuma fazer às vezes ou pelo prazer, pela busca do prazer, ou às vezes fugir da dor, né? Então às vezes a gente faz uma coisa porque a gente percebe o resultado que ela traz para nós, né, em termos de qualidade, uma coisa assim, às vezes eu faço porque eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Então, você está falando aí agora há pouco de, eu preciso digitalizar os documentos porque eu tenho que manter 20 anos. A gente percebe que será que isso não seria um fator assim de ajudar às vezes a impulsionar essa questão de inovação? Às vezes eu acabo adotando uma solução tecnológica porque eu sou obrigado, porque eu tenho que manter uma documentação, eu não posso manter dessa forma, eu tenho que manter de outra, e até mesmo assim puxando um gancho também para questões que a gente tem visto aí de regulamentação, de normas, né, de boas práticas também. Então vocês veem assim que como é que são os motivadores dentro do hospital? Os hospitais, eles costumam de uma maneira mais uniforme assim, buscar inovação muitas vezes porque eu preciso efetivamente estar aderente, compliance com alguma norma, com alguma coisa, e aí eu busco uma solução tecnológica, ou vocês percebem que os hospitais também estão abertos, assim, de forma geral, a buscar inovação, porque, olha, não sou obrigado, mas eu estou buscando porque eu reconheço a qualidade ou a alta eficiência que isso vai me trazer a nível operacional. Como é que vocês percebem isso dentro do hospital hoje? Eu vejo, se me permite, a gente busca o tempo inteiro, né? Na minha área, minha condição, o tempo inteiro, eficácia, agilidade, celeridade no processo, só que muito esbarra em orçamento, né? O hospital, claro que existem leis e normas que fazem com que a gente aposte e invista em alguma circunstância ou outra, como, por exemplo, a questão da digitalização dos papéis, que daqui a pouco já está até tendo medidas provisórias aí sobre interoperabilidade, né? Então é algo que vão nos empurrando naturalmente. Mas com certeza a gente não consegue nunca estar, a não ser, estou falando aí de grandes estruturas, Einstein, Sírio, esses caras conseguem estar em tempo, né? Dentro do tempo da inovação. Agora, as outras estruturas que lutam com dificuldades, a gente tem que escolher, né? O que a gente vai trazer aqui, o que é mais eficiente para a gente, onde a gente aposta, porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Eu estou num hospital que não é um hospital que luta com tanta dificuldade quanto a maioria dos outros, mas ainda assim a gente tem dificuldades de conseguir trazer toda a inovação que a gente precisa, toda a tecnologia. Então, quando tu tem essas medidas, digamos assim, que nos obrigam, acaba sendo direcionadas, né? Eu trouxe um monte de inovação aqui, mas o que a gente precisa, por medida de lei mesmo, dentro é isso. Então a gente vai matando com os nossos, vamos matando pelos nossos compromissos, né? Perfeito. E depois a gente vai conseguindo trazer inovações que consigam nos trazer eficiência financeira, sustentabilidade, enfim.
Perfeito. Mas tem algumas coisas que tem a percepção, né, do avanço. Por exemplo, vamos falar sobre a cirurgia robótica hoje, né? Legal. Tu usa a cirurgia robótica, claro, tem toda a vantagem tecnológica do ponto de vista do paciente, né? Mas colocar que tem cirurgia robótica é utilizado também como uma apresentação, né? Olha, temos cirurgia robótica, entendeu? Não que a cirurgia robótica seja uma meta que as pessoas estavam procurando, mas procuram agora para não ficar atrás, né? Perfeito. Então tem essa pressão, né, da atualização dos métodos, né? Mas muitas vezes ela é em função da concorrência, né? De não poder ficar atrás, né? Então, digamos assim, não é que os gestores estejam, estou louco para ter um robô, um Da Vinci. Na verdade eu não estou, mas eu vou me arrebentar, mas eu vou ter que colocar um pelo menos, né? Às vezes é mais custo do que rentabilidade, né? Exatamente. Mas, a gente tem um robô. A gente tem um robô. Eu tenho um robô. Sim, sim. Até tu atrai o corpo clínico, né? Que é um grande objetivo do hospital, é o nosso, digamos, junto com o paciente, nosso público-alvo, né? Corpo clínico e paciente. Então, se nós não temos uma estrutura atrativa para que o médico seja atraído para fazer os seus atendimentos lá, acaba que o paciente também fica desassistido, né? Perfeito. Nesses hospitais, não nossos no caso, que são hospitais, a gente tem atendimento SUS também, mas hospitais que são mais privados, né, o principal cliente é o médico, porque o médico é que traz o paciente. O paciente é uma consequência do atendimento que tu presta ao médico. Essa concepção, né, é difícil, alguns hospitais têm dificuldade de entender isso, e quando a gente tem hospitais que são essencialmente o SUS, né, que é a grande maioria, aí é diferente, porque na verdade o médico ele é contratado do hospital, ele presta serviço por conta do Tem uma outra hospital. relação, né? Então, o principal cliente dele não é o médico, o principal cliente dele passa a ser o paciente, né? Então são leituras diferentes e necessidades diferentes para cada instituição, né? Eu acho que isso é muito perceptível também, senhor, pela posição que o senhor ocupa como gestor, né? A gente consegue ter um outro olhar, né, nesse momento, né? Eu acho que é bem importante. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é, a gente fala muito de coisas disruptivas, né? Então a gente fala de inovação e coisas disruptivas. Estamos falando ali, daqui a pouco a gente está falando de machine learning, de IA, que são coisas palavras assim palavras poderosas, né? Vamos falar dessa forma. E aí muitas vezes a gente vê alguns setores do hospital lá com uma tecnologia de ponta, mostrando aquilo, e a gente vai lá para outros setores no papel ainda, né? Incrível, né? Mas a gente tem muito disso, né? Então a gente tem essa grande lacuna aqui, né? Uhum. Vocês têm essa mesma percepção, essa mesma visibilidade no hospital e, caso sim, ao que se deve na visão de vocês? Nós tivemos uma experiência muito interessante que foi no Hospital Life Plus, em Xangri-Lá. E o Hospital Life Plus eu tive ligado no projeto desse hospital desde o início. E agora, nos últimos anos, eu fui diretor técnico do hospital. Um hospital 100% digital, quer dizer, 99% digital, porque tinha uma fração dele que não era digital, que era a folha de anestesia. Não havia... Então, tu tinha todo o prontuário eletrônico, toda a documentação. O paciente, quando ele cadastra, por exemplo, para vir fazer uma cirurgia, o hospital entra em contato com o paciente, faz o cadastro dele antes dele vir ao hospital. Ele já chega com o cadastro pronto. Quando ele chega para assinar qualquer documento, ele assina num tablet. E esse já vai digitalizado. Toda a parte de documentação de convênio também é tudo digitalizado e a gente não tem dificuldade em relação a isso. É uma coisa sensacional que tinha assim, o nosso faturamento do hospital eram 2 estações, duas profissionais trabalhando nas mesas frente a frente e geria toda. Claro, o hospital é pequeno, mas de qualquer maneira, tu sabe que o potencial que tem isso de fazer essa gestão do faturamento do hospital sem pilhas de papel, né, é uma coisa que faz uma diferença enorme. No entanto, a folha de anestesia que era feita manualmente pelo anestesista, porque não se disponibilizou um sistema para isso, era feita à mão e depois a gente digitalizava para colocar dentro do prontuário. Então, soluções que venham, como por exemplo a anestesia, que vem trazer isso já digital desde o início, com toda a clareza, dificuldade que tem de preenchimento dos profissionais, resistência, mas que em compensação nos traz legibilidade do que está escrito, segurança das medicações que foram utilizadas. Um conjunto de benefícios, né? Exatamente, todos os benefícios que vêm juntos. Isso aí é fundamental, né? Isso são essas diferenças que são brutais, que eles têm dentro da própria instituição, nichos que são muito resistentes à inovação, né?
E, em compensação, tu tem outras que estão voando lá na frente. Né? Perfeito. É bem isso mesmo. Tecnologia, setor de TI sempre na ponta, né, da tecnologia, levando sempre o que há de melhor. E aí setores com mais ambulatórios, por exemplo, a parte mais processos, ali, papelucho para cá, papelucho para lá. E sempre eles pensam sempre em inovação, eles acham que vão resolver com aplicativo, né? Sempre me chamam lá, Daniel, não tem um aplicativo para isso? Para quê? Porque a gente o processo é esse, tal. Não, gente, vamos resolver o seguinte aqui, ó. A gente tem os ambulatórios do SUS lá do hospital, e aí tem a secretária, que fica onde fica o atendimento, e tem os médicos que ficam na parte, no background ali atrás, fazendo os atendimentos. O paciente chega com um papel, entrega para a secretária passa ele para o médico atende, e o médico passa para o paciente, fazia assim, né? Uhum. Um papel dizendo para a secretária quando que era o retorno desse paciente. Isso aí, gente, a gente tem o Teams. Tecnologia dentro de casa, já paga pela Microsoft, a gente já paga isso aqui. Vamos fazer um grupo de Teams, ambulatório neuro, ambulatório dermato, ambulatório, né? E aí a secretária vai receber do médico que estiver lá no Teams mesmo, ó, paciente tal, dia tal. E já acabamos com milhões de papeluchos rodando diariamente, herdando estrutura tecnológica nossa, sem um investimento, R$1, sem criar aplicativo nem nada. Então, é também uma questão de mentalidade, né? Se a gente consegue fazer com que a mentalidade de inovação permeie desde a atendente do consultório, do ambulatório, até o nosso diretor, a gente consegue trazer muitas oportunidades, né? Básicas, simples como essa. Tu diria, Daniel, que nessa linha que tu estás comentando, tu diria que é um fator cultural, é um fator educacional, vamos falar assim, essa questão da absorção da inovação dentro do hospital? Sim, cultural, completamente cultural. Cultural e também por ser um ambiente extremamente controlado e hierarquizado. Perfeito. Por conta do... por exemplo, um atendente a atendente do ambulatório, ela tem medo de falar para um médico daqui a pouco, vamos mudar o processo vai ser assim, sabe? Então ela vai ficar ali fazendo o processo dela sempre. Meio automático. Meio automático. Uhum. Se não vir top-down do médico, olha só, fulana, vamos tentar fazer diferente. Daí, o que elas fazem? Elas nos chamam, né? Olha só, a gente está com esse problema aqui, como é que a gente pode fazer? E esse não vem de alguém de fora para tentar propor algo, né? E muito político, tem que ter muito jogo de cintura quando vai mudar um processo que já vem estabelecido há anos, né? Eu dei esse exemplo, mas poderia ter dado vários qualquer outro. Uhum. Mas aí tem que sentar com o médico, com a equipe, a gente vai fazer assim agora, tal. Sabe o que é o Teams? Não sei. O Teams tu tem acesso, é assim que funciona, abre, treina os médicos, treina a secretária. E aí vamos fazer rodar um piloto aqui, deu certo, pô, que legal, o que precisa melhorar? E aí depois de um tempo rodando, aculturando, né, para que esse processo seja implantado, a gente consegue de fato rodar. Mas é bem cultura mesmo, cultura de inovação pega muito em hospital. Tem uma coisa interessante, quando nós começamos no Life, toda essa parte de controle de geladeiras, de instrumental, a quantidade de oxigênio que estava disponível, em vez de usar uma planilha, nós passamos a utilizar o Forms, que também é uma ferramenta, né? Então, com o QR Code, você apontava ali e já abria o formulário que colocava quantos litros estão disponíveis, quantas horas tem disponível de oxigênio, de gerador. E isso aí gerou uma dificuldade para a vigilância sanitária entender, né, que aquilo ali tinha um valor muito grande, muito mais do que uma planilha preenchida à mão, que podia ser preenchida a qualquer momento, porque quando tu pega um Forms, por exemplo, tu tem o dia e hora em que foi feita a leitura, né? Tu tem mais segurança e mais garantia, mas as pessoas até perceberem as vantagens, eu acho que o Daniel deve enfrentar isso também com a mesma dificuldade, a maneira de chegar nos profissionais e apresentar essas novidades. Tem muito jogo de cintura. A gente tem que realmente Perfeito. É um mingau que tem que ser pelos bordos. Né? Nossa. Perfeito. Mas não tem como a gente não falar de custos, né? Grana, né? Grana acaba sempre sendo um impacto, né? Um fator na hora de... o quanto isso é impactante para tomar decisões, na opinião de vocês, com relação à inovação? O fator custos. Os hospitais estão
predispostos aí a... Será que depois da questão pandêmica a gente teve uma flexibilização maior, um apetite maior com relação a isso ou não? Quanto custos ainda é impactante, gente? Deixo contigo, Daniel, porque a minha parte de custos é um pouco diferente da tua. Não, é verdade. Os hospitais têm são diferentes, né? Então, por exemplo, nós temos todo um foco a partir da filantropia e isso nos permite uma certa flexibilidade na parte de custos. Mas, Perfeito. por outro lado, em outros hospitais, a gente nota que essas inovações, elas trazem, no primeiro momento, um custo maior, mas, na verdade, é um investimento maior que tu precisa fazer, né? Perfeito, exato. Qual é o tempo que aquele investimento vai retornar, né? É importante ter esse estudo, mas a longo prazo a gente percebe que a digitalização e esses avanços que estão sendo trazidos, eles vão superar totalmente. Se reverte em benefício, né? Reverte, com certeza. Se reverte em benefício. Daniel, mesma linha, acredita? Com certeza. No meu universo ali cheguei com uma inovação, já tem, qual é o ROI? Já começa com essa, né? E coisas muitas vezes que não tenho nem como mensurar, porque às vezes é realmente nunca foi implementado em nenhum lugar, é um teste, então a gente não consegue mensurar. Bom, tu quer um ROI, eu posso dar uma estimativa aqui, chutar, né? Mas não tem assim um parâmetro que eu possa seguir, uma referência, e isso tem que estar bem alinhado com o nosso diretor financeiro, né? Sim. Ele aqui é o homem da caneta. Mas, com certeza, o meu diretor lá, o Oswaldo Balpardo, né, que hoje é quem assumiu a direção geral, ele fala para mim, Daniel, se tu me trouxer algo que traga retorno financeiro ou saving para nós, comprovadamente, depois de algum tempo, eu acredito em ti. Vamos em frente e a gente assina. Mas tem que trazer retorno. Né? Não pode ser aposta no escuro, mergulho no escuro, tem que trazer retorno. Por isso que a gente tem muito a premissa de fazer as provas de conceito, né? Que as provas de conceito vão nos trazer a segurança de fazer assinar um contrato a longo prazo, né? E esses parceiros acabam sendo parceiros de longa data, né? Quando se prova uma prova de conceito valiosa e que nos traz um retorno. Perfeito, perfeito. Maravilha, pessoal. Assim, um bate-papo assim, muito bacana com vocês, ver a experiência de vocês, né, nessa linha. E uma coisa também que me chamou a atenção, a gente falou muito a questão de, às vezes, a gente vai construindo sem querer dentro do hospital processos, né? E muitas vezes processos que não são, às vezes, oficiais, né? E aí por isso que a gente acaba misturando tudo, fator educacional, fator cultural. Quando a gente tem ferramentas enraizadas, né? Foi o exemplo que tu citou, por exemplo, né, Daniel, de dizer que, o pessoal tá lá anotando num papel, aí vai lá, daqui a pouco não usa uma ferramenta ali, mas aquele processo se constituiu como um processo oficial, né? E por que não muda? Porque sempre foi assim. Às vezes a gente recebe esse tipo de resposta, né? Mas eu acho que a questão processual, ela é uma questão bem importante também, é uma camada importante a ser equalizada dentro do hospital. Vocês concordam também com esse aspecto, gente? No meu caso, como gestor e diretor do hospital, eu uso muito o exemplo. Por exemplo, cada documento que eu preciso divulgar, eu já faço com assinatura digital. Perfeito. Então, isso vai imprimindo, né? Eu não imprimo para assinar, né? Eu já vou direto para a assinatura digital, de modo que isso vai contaminando, né, ao redor, né, os outros colegas, né? Está disponível a assinatura digital para o médico, ela faz parte, tu recebe do CRM, ela tem valor. Exato. Então não tem por que não fazer assim, né? Ou usar uma assinatura digitalizada, que é o pior ainda, porque isso pode ser cortar e colar em qualquer documento, né? Então, no início, tu tem que ir devagarinho, né? Devagarinho. Exato. O pessoal, não, vamos fazer. Não, isso aqui é assinatura digitalizada, isso não é assinatura digital, é diferente, né? Uhum. Essa aqui assim tu pode fazer, eu vou te mostrar, eu corto e colo em qualquer lugar, em qualquer documento. Agora, essa aqui não, essa aqui tem toda a certificação de que ela é autêntica e tem data e hora em que ela foi emitida, né? Exato. Então, com isso aí, os exemplos a gente consegue ir ao longo do tempo e promovendo a mudança na cabeça das pessoas. A gente tem muita facilidade hoje, muita ferramenta tecnológica, né, que justifica, a não ser, vamos lá, que não pode ser tecnologia por tecnologia, né? Eu adoto uma tecnologia porque é legal ter tecnologia. Não, ela tem que trazer um benefício de fato, né? Mas a gente tem um ferramental muito bacana hoje disponível, né? Gente,
bacana o bate-papo com vocês, assim, escutar a experiência de vocês, assim, nessa conversa, assim, a gente percebe que agrega muito, assim, a experiência que vocês têm, que vocês vivem no hospital no dia a dia, essa batalha por gerir os hospitais, por buscar inovação, né, é uma batalha constante. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, para a gente fechar a nossa conversa, e aí talvez eu seja um pouco sacana, que eu não vou perguntar assim, quando é que vocês gostariam que os hospitais tivessem, mas na visão de vocês, quando é que vocês acham assim, que cara, os hospitais, de fato, têm que estarem mais ligados com a questão tecnológica? Faço uma analogia, um comparativo, só para pavimentar melhor essa pergunta. Vamos lá, daqui a pouco o cara gosta muito do talão de cheque, né? Eu vou usar o cheque, é isso. Existe, né? Mas se eu depender não quero usar o cartão ou o meu relógio para pagar, né? Se eu não aderir a uma tecnologia assim, né? Pode ser que eu não goste, mas se eu não aderir a uma tecnologia assim, vai chegar um momento que eu não vou conseguir comprar mais nada, não saio de casa. Então, da mesma forma que o dinheiro ficou, acho que um ano que eu não carrego uma nota mais de um ano que eu não carrego uma nota de dinheiro dentro da minha carteira, né? Não carrego nem mais o cartão, a gente vai lá, paga com relógio, paga com telefone. Nessa linha, quanto tempo vocês entendem, na visão de vocês, que os hospitais têm para, de fato, vamos falar assim, ter uma jornada paperless completa dentro, ou seja, trazer tecnologia de fato a todas as frentes e diminuir essa lacuna que a gente tem entre alta tecnologia e ainda está lá ligado lá no papel lá atrás. Como vocês veem isso? Quanto tempo vocês acham que os hospitais têm aí pela frente para estar gostando ou não gostando, mas aderir a essas novas tecnologias, gente? Tu sabe que antes de organizar a minha vinda aqui, eu coloquei para o chat GPT, né, quais seriam as respostas mais razoáveis. E uma das respostas exatamente foi em relação a esse tempo. E a estimativa do chat é que em 3, no máximo 5 anos, a gente deve estar com esses processos consolidados. E a gente acha que às vezes é muito rápido, mas ele acontece muito rápido. A pressão é tão grande, né? Imagina, há 2 anos, 3 anos atrás, a gente não tinha chat GPT. Exato. Né? E hoje praticamente tu trabalha só com isso. Hoje eu não faço mais nenhum documento que eu elaboro o documento e submeto ao chat. Ele me traz melhorias, me traz informações, me traz uma agilidade melhor, né? Inclusive na correção ortográfica, né? Perfeito. Caligráfica não vai ter, porque isso é a parte... A caligrafia ficou dispensada no momento dos teclados. Mas, de qualquer maneira, esse avanço que trouxe, e a gente imagina que é uma coisa que vai demorar, não demora, vai ser muito rápido. Os hospitais que em 3 a 5 anos não tiverem feito essa migração para o paperless, eles não vão existir, não tem como, entende? Ninguém mais vai aceitar estar preenchendo documento, papelzinho, coisa e tal. Só para as gerações de funcionários que vão vir, vão pressionar para que, mas que isso? Para que isso? Por que eu tenho que assinar, preencher esse papelzinho aqui? E aí eu erro, né? Porque quando eu transcrevo, às vezes, de um documento para o outro, eu erro, digitalizo o documento. Né? Perfeito. Então, é a segurança que traz, né, essa tecnologia e a garantia de que as coisas estão sendo bem feitas. Eu acho que essa é a minha impressão. Eu acho que quem não mudar vai ser atropelado, né? A tecnologia vem e cada ano que passa ela vai ficando mais barata e vai ficando mais acessível e vai sendo mais fácil replicar ela. Tu tinha mencionado na pergunta anterior sobre detratores, né, do processo de inovação. Só para te dar um exemplo, a gente criou uma ficha anestésica, agendamento cirúrgico digital. E para introduzir o agendamento cirúrgico digital foi assim muito difícil de convencer alguns setores, né? Por exemplo, do faturamento, que como é que vocês vão fazer isso? A guia TIS, ela precisa ser impressa em alguns convênios. A gente precisa mandar para eles. Porque na Unimed, se não tiver o pinheirinho, eles não vão aceitar. E um monte de coisa mito, né? Falei, mesmo? Então me dá aqui. Liguei plano de saúde e tal. Escuta aqui, eu tenho uma guia TIS digital aqui e tal. Tem que ser do padrão de vocês? Ou pode ser do padrão ANS? Né? Não, é padrão ANS. Então, várias coisas tu tem que se certificar para conseguir introduzir. Porque muita gente que trabalha há 30 anos naquele setor vai falar, não, isso aqui não, a gente sempre mandou para a Unimed a guia. Sempre foi assim, sempre foi assim, não vai mudar. E em questão de tempo, eu acredito sim que esse é o ChatGPT, eu acho que foi feliz. Eu acho que em 5 anos, eu acredito que... Porque nós já estamos fazendo esse movimento, um movimento lento. A gente fez agora... A gente descobriu o hospital de 100% Wi-Fi, né? Agora...
Mas isso Legal. vai nos possibilitar muitas coisas, Sim, né? Coisas sim. que não tinha acesso. Como é que eu vou botar um enfermeiro a atender com um tablet numa ala que não pega um Wi-Fi? Não dá. E isso que no passado a gente estava muito preso ainda com a parte de hardware, de infraestrutura. Hoje a gente Isso. tem uma tecnologia toda de nuvem, né, de cloud, né, que a gente fala, né, que possibilitou, ou seja, acelerou todo esse processo de digitalização, de inovação, de informatização dos hospitais, concorda, né? Acho que também é mais um aspecto, né? Sim, e Funcionador. uma questão que a gente já começa a enxergar muito facilmente no mercado é que os hospitais, a área de saúde que não adere à tecnologia está sendo vista pelo mercado de tecnologia, especificamente, como uma oportunidade de entrada. Porque tu vê aí Vivo criando plano de saúde, né? Mastercard criando eixo de saúde, Exato. bancos criando coisas, oferecendo teleconsulta. Então eles veem que, esses caras aqui estão demorando para fazer essa transição, né? Eu vou pegar uma fatia desse mercado aqui, tecnologia eu domino. Perfeito. Eles estão demorando para aderir, então eu vou pegar essas fatias. Então eu vejo muitas empresas de high-tech, não high-tech, mas que dominam tecnologia e que têm um core business de tecnologia no seu dia a dia, Perfeito. olhando para a saúde como uma oportunidade. E se a gente não conseguir, nós que somos da saúde, eles precisam da gente para fazer essas telemedicina todas, e campo para operar, é a gente que domina. Eles usam a gente como porta para oferecer o serviço, mas por meio de tecnologias deles. Perfeito. Então, se a gente não aderir à tecnologia deles, a gente vai acabar perdendo o mercado e espaço. Perfeito. Certamente. Interessante. Gente, gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Foi uma troca aqui, a gente poderia, legal se a gente pudesse ficar aqui a noite toda conversando, aqui entrar a noite dentro conversando sobre essa questão de inovação, que é uma questão sempre polêmica, é uma questão ainda que se discute muito dentro dos hospitais, e a visão de vocês, assim, ela só vem a contribuir com o olhar que a gente tem, assim, dos desafios que ainda estão pela frente. Mas o tempo, como vocês bem disseram, né? O tempo cada vez mais curto, né, para a gente lidar com isso e trazer isso para dentro das instituições. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Dr. Francisco, também agradecemos imensamente a sua presença aqui, e fica o convite aqui para vocês voltarem outras vezes aqui conosco aqui no Conexão Anestesia. Não arriscou o Lemerhirst depois, viu? Não. Não vai arriscar. Não, vamos no Dr. Francisco. Não, eu agradeço muito o convite, foi muito interessante e estamos sempre disponíveis para outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, Jean, também pelo convite. Agradecer também por fazer parte desse processo de digitalização, né? Acredito que a Anestesia SX, a SkyMed, ela vai transformar a saúde, com certeza. É uma parceira que a gente prevê aí para o nosso futuro da anestesia no Hospital São Lucas. Acredito que a gente vai conseguir ter grandes méritos aí no futuro da digitalização do hospital. Maravilha, obrigado então. Muito obrigado, Daniel Moreira e Dr. Francisco Lemert. Acertei quase isso. Quase. Lemert. Tá bom. Então tá ótimo, pessoal. Obrigado aí pela companhia de vocês. Até o próximo Conexão Anestesia.